Evangelho não caiu por acaso. Boa tarde a todos. Nosso abraço fraterno sempre, os nossos votos de muita paz em cada coração presente. Em épocas tão tumultuosas como nós temos vivido, né? Onde a gente entra em contato com números alarmantes em relação ao desvalor que a gente vê pelo número, ao desvalor da vida, pelo número de suicídios que a gente vê registrado no mundo atualmente. Então esse é um trabalho que nós já militamos já há bastante tempo, dentro do movimento espírita e fora dele, é por conta da nossa ação profissional. E nós, assim, me dá a impressão que nós temos um dever moral de falar sobre esse tema, sabe? Que é a valorização da vida. Então nós juntamos 3 palavras, né? Valorização da vida. A gente reflete primeiro sobre o que é um valor. Né? Porque um valor só é um valor quando ele é um valor para mim. Enquanto aquilo que eu tenho não é um valor para mim, eu posso simplesmente desvalorizar. Então, quando a gente analisa valor, a gente analisa 2 extremos. A supervalorização de algo, que também não é uma postura saudável, como por exemplo, assim, nós podemos ter um objeto qualquer, pode ser o carro, o automóvel, e nós damos um super valor para aquilo. Um valor que não tem. Tem pessoas que fazem isso, certo? E quando se veem destituídas desse algo, e por darem esse valor excessivo, acontece o quê? Um sofrimento muito grande, certo? Quando se vê na perda desse objeto, na perda do outro, então um valor excessivo. Mas o outro contraponto, em relação ao valor, é o desvalor. Desvalorizar também não é uma postura equilibrada na vida, porque quando eu desvalorizo, aquilo para mim não tem significado, não tem sentido. E, portanto, nós também, em muitas situações, a gente não dá o devido valor. Então, quando a Tânia lê essa mensagem, que é ditada por um espírito protetor, e realmente as coisas não são nunca por acaso, né? A gente não combina nada, e nós vamos percebendo que há um arranjo, parece que um arranjo sempre que antecede esses encontros. Isso acontece com todos nós, né? Sempre parece que a gente tem indícios. Então, nessa mensagem, esse espírito que é solicitado, ele é invocado para trazer cura a uma mulher que é cega. E ele discorre essa mensagem de uma forma tão importante, tão bela, nos fazendo refletir que mesmo uma dificuldade tem o seu valor. Uma prova que nós venhamos a passar tem o seu valor. Então, nós estamos diante de um valor, mas de um valor agora da vida. Então, a gente sabe que um valor só é um valor para mim e tudo tem um valor real. Nem muito, nem menos, mas um valor que é. Mas em se falando de vida, e quando nós trazemos esse tema na ótica espírita, na perspectiva espírita, nós vamos entender a vida como a colaboração. A vida é o quê? O que é a vida? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma opinião a respeito. O que é a vida? Para mim é uma dádiva. Ah? Para mim é uma dádiva. A vida é uma dádiva. O que mais? O que é a vida? Uma escola. Ah? Uma escola. A vida é uma escola. O que mais? Uma oportunidade. Uma oportunidade. O que mais? O que é a vida? Ah? Um dom. Tudo isso e muito mais. A gente poderia passar a tela encontrando adjetivos acerca da vida. Na visão espírita, a vida é uma ação contínua desde que nós partimos da mão do Criador. Quando isso aconteceu? Não sabemos. Mas nós somos peregrinos da vida, certo? Uma parte de nós, aqui encarnada, vive a expressão da vida nesse corpo físico, dentro desse processo reencarnatório. E a outra parcela que está aqui desencarnada também, vive a vida fora do corpo. Então a vida é uma ação contínua, independente da dimensão que nós ocupamos. Tudo bem? Entender? Porque esse é um princípio espírita. O espírito imortal, ele está ora reencarnado e ora desencarnado. A vida continua sempre.
vida no campo do encarnado é olhar para a existência. Então nós vamos usar essa expressão durante as nossas reflexões da tarde. Quando nós falarmos da vida física, a gente vai falar do ser existente, do ser que está existindo dentro de um período de tempo na matéria, com as suas funções, com os seus papéis, com o seu trabalho, com as suas atividades. Tudo bem? Então, na visão espírita, a vida é esses dois momentos, lá e cá, hora encarnada, hora desencarnada. E é importante que a gente lembre nesse momento, porque o que motivou o nosso codificador a estudar e a aprofundar o seu olhar diante do Espiritismo, que era algo que nem havia à época de Kardec. Tanto é que a palavra Espiritismo é uma palavra cunhada por ele, é um neologismo. Kardec desenvolveu, criou essa palavra para tratar de algo diferente. Pois bem, a época de Kardec, pelos idos de 1854, começou a haver um fenômeno, no mínimo curioso, na burguesia francesa, na alta sociedade, onde a mesa respondia as perguntas daqueles que estavam no seu entorno. Se juntava um grupo de pessoas ao redor da mesa e essas pessoas perguntavam para a mesa qualquer tipo de pergunta e o combinado seria uma batida para sim e duas para não, e depois essa mesa começou a responder segundo o alfabeto, e depois já não era mais a mesa, era uma cestinha com uma pena na ponta que ia escrevendo rudimentarmente algumas palavras, e logicamente depois já eram os médiums, psicógrafos, segurando a pena e escrevendo essa mensagem. De quem? Dos espíritos. Espíritos desencarnados, certo? Então, Kardec traz uma informação, ele não é o primeiro que traz essa informação. O fenômeno mediúnico, ele permeia a humanidade desde que nós povoamos essa terra. Então isso faz muito tempo, faz milhares de anos, que essa comunicabilidade entre o encarnado e o desencarnado já é possível. Mas Kardec tornou isso tão claro para nós, dizendo que a morte não existe. Não existe morte. Porque se o desencarnado, se o espírito que já morreu, está ali falando da vida que continua, isso muda a história da humanidade. Além dele trazer essa nota importantíssima que muda o rumo das nossas vidas, que pode mudar o rumo das nossas vidas hoje, mais um pouco ainda, dizendo para nós, a vida continua. Não é a morte do corpo físico que vai assinalar a extinção dessa vida. Ao contrário, nós vamos estar muito mais livres fora do corpo físico, pelos caminhos naturais. Então, além de Kardec estabelecer esse paradigma novo para a sociedade de sua época e para nós hoje, ele traz outra nota, muito clara e extremamente apreciável a qualquer inteligência, porque o Espiritismo não é para os grandes inteligentes, é para qualquer um que se dedique um pouco ao estudo para compreender as leis que orquestram toda a vida. Então, assim, Kardec traz um outro paradigma novo, a comunicabilidade entre as duas dimensões. Eu estou aqui desse lado, encarnado, e estou me comunicando com alguém que já desencarnou, fazendo disso um fenômeno natural. Tem gente que teme os mortos, mas daqui a pouco somos nós que vamos estar fora do corpo. Eu vou querer que alguém tenha medo de mim? Não. Então nós tememos uma coisa que é da lei da natureza, que faz parte desses processos existentes e viventes. Pois bem, ora, Kardec traz essas duas notas. Tratamos então do fenômeno mediúnico de forma natural, porque os espíritos têm as suas ânsias. Mesmo quando desencarnarmos, nós teremos as nossas ânsias muitas vezes, de trazer uma nota, de trazer um alento. Olha a obra toda de Chico Xavier. Ele trouxe a nota dos desencarnados para nós. Então, isso não é surpresa, isso é natural. Mas vejamos, nós estamos falando desse valor da vida, certo? Por isso que a gente faz essa introdução.
Porque realmente a vida, de tudo que há, é o valor por excelência magnânimo. A vida é a nossa grande bênção. A vida é a nossa grande oportunidade. A vida é o grande tesouro que Deus nos deu quando partimos das suas mãos, fazendo jus àquilo que Ele nos propõe, que é dar certo. Deus não nos criou para a gente dar errado, certo? Quando nós estamos lá no plano espiritual, programando a nossa reencarnação, a gente jamais vai pensar assim, eu vou nascer de novo para dar errado. Não faz nenhum sentido, certo? Nenhum. Tomara que não faça esse sentido para ninguém aqui. Porque quando eu estou programando a minha vinda para a Terra, ou para qualquer orbe que esteja de acordo com as minhas possibilidades, eu programo provas. Eu programo alguns desafios. Mas tudo que eu programo é para que eu supere, para que eu vença, para que eu passe essa prova. Ou não? Sim, nós programamos as coisas para que nós saiamos daqui vencedores. Mas, voltamos à nossa estatística, que é muito estarrecedora. A cada 4 segundos no mundo, alguém tira a sua vida. Isso equivale a falar de milhares e milhares de pessoas que desencarnam por meio do suicídio num ano. Milhares. Aproximadamente em torno de 800 mil pessoas. Imagine, é quase 1 milhão de pessoas por ano. Isso não faz nos questionar? Por que a vida perdeu seu valor? Se é estarrecedor nós pensarmos assim, uma nota, um fato que me ocorreu essa semana, uma jovem de 19 anos, foi criada pela mãe, os pais se separaram, perfil depressivo, tendência grave ao suicídio. Crianças com tentativa de suicídio. Pessoas de meia idade. Pessoas na velhice. Não há faixa etária. Isso é muito preocupante, tão preocupante, que a Organização Mundial de Saúde, ela lançou, é uma questão mundial, mas que diz respeito a cada um de nós. Mundial. O mundo está preocupado com essa pandemia, aonde a vida parece que perdeu seu colorido. Porque fica incompreensível para nós como que uma criança já nasce muitas vezes com esse pendor, não com esse pendor, com a característica. Por que o jovem? Por que aquela pessoa que aparentemente tem tudo? Tem beleza, tem inteligência, tem juventude, mora num duplex, na cobertura, na Avenida Atlântica e se joga. Não é para questionar? Vocês não questionam isso? Nós não questionamos isso nas nossas vidas. E quantas vezes nós mesmos pensamos, nesse curso dessa existência, que seria melhor estar morto do que estar aqui? Quem já não passou pela sua cabeça esse pensamento? Puxa, ou melhor estar do outro lado, melhor voltar para o plano espiritual. Certamente, em algum momento, algum tipo de pensamento desse teor possa ter passado. Também tem exceções, tá? Às vezes é melhor estar do outro lado. Com certeza é bom também estar do outro lado, mas ir de forma natural. Então nós estamos dentro de uma estatística, analisando uma estatística e olhando para um número. E dentro desse número, a Organização Mundial da Saúde vai falar outra coisa. Que 90% dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas se tratassem antes. Então é um problema de ordem psicológica. É um problema de ordem, antes de psicológica, espiritual, mas que vai desaguar dentro desse campo. E vejamos, o que a psicologia diz em relação a isso? Em relação a esse que tem um perfil suicídio. É legítima a vontade de querer dar morte? É. A gente não quer que aquela frustração se extinga na nossa vida? A gente não quer se ver livre de um problema? Sim ou não? Sim.
É natural que nós queiramos resolver o problema. Eu quero que aquilo morra, porque às vezes aquela sensação é tão pesada que esse psicológico muitas vezes não está fortalecido em outros conteúdos, que muitas vezes a fuga, esse fugir dessa realidade, esse não conseguir dar conta daquilo que se apresenta, ele vai ter como talvez um viés mais fácil, matar-se. Mas Allan Kardec, brilhantemente, ele não vai deixar de fora isso no Livro dos Espíritos. Ele vai trazer esse conteúdo no Livro dos Espíritos. Ele vai trazer esse conteúdo no Evangelho segundo o Espiritismo e vai trazer no livro Céu e Inferno. Então, 3 obras básicas onde Allan Kardec, a sua época, estamos falando do século retrasado, ele vai falar da vida, ele vai falar do suicídio, vai falar desse desvalor. Então, das questões 943 a 957, Kardec vai explorar esse tema e ele vai perguntar, que é uma pergunta: se eu tirei a minha vida de forma deliberada, eu tenho gosto pela vida ou desgosto? Um tremendo desgosto, certo? Então ele pergunta isso: de onde nasce o desgosto pela vida? Sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Porque por mais que a gente estude aquele caso, muitas vezes a gente vai ver ali que parece que não é plausível. Parece que não é legítimo o que levou aquela criatura a tirar a sua vida. Às vezes está tudo bem, a pessoa inclusive não dá mostras de nada. E quando vê, cometeu suicídio. O que está faltando? Porque na visão da psicologia nós entendemos dessa forma, né? Que quer acabar com alguma frustração, quer acabar com alguma dificuldade, é uma fuga, quer dar morte. Mas o que o Espiritismo vai nos responder? Porque a psicologia, ela responde até o nível da vida material. Na grande maioria das linhas dentro da psicologia, mas que hoje vem se ampliando para olhar para o metafísico, para o além do corpo, para o além da psique, porque nós temos coisas a mais. E antes que a gente responda e traga a resposta do Livro dos Espíritos, Kardec, ele traz um outro paradigma para nós. Então ele traz o paradigma de que, quebra o paradigma, a morte não existe, a comunicabilidade entre os espíritos se mantém, mesmo depois de desencarnado. E um terceiro, ele vai dizer: nós somos um ser trino. Eu estou num corpo físico, eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo, que está exatamente de acordo com aquilo que eu vim vivenciar nessa existência. Nós programamos esse corpo. E às vezes nós somos tão descontentes, né? Que nós programamos. Programamos a nossa etnia, programamos o lugar de nascimento, programamos o encontro com os nossos pais, que é de uma complexidade sem par. A gente não faz ideia de quão complexo é reencarnar. Juntar aquele homem e aquela mulher, fazer com que se encontrem, e mesmo que tenha sido um ato de amor apenas um encontro, e dali brotou essa vida, que pode ter sido eu, isso já é suficiente para eu ter gratidão eterna aos meus pais. Porque eu recebi o maior dos valores, a possibilidade de estar aqui. Então o Espiritismo, quando fala dessa visão trina, de que eu tenho um corpo físico, e que para que eu me manifeste nesse mundo, nesse corpo físico, eu disponho de um outro elemento que Kardec denomina como perispírito. A interface, o que envolve o espírito. Agora, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho um perispírito e tenho um corpo físico. Quando eu morro, o que morre? Só o corpo físico. O resto fica tudo igual. Tudo. Então Kardec vai dizer assim, ele pergunta: de onde vem o desgosto pela vida? Se às vezes a pessoa não tem um motivo plausível para isso. E os espíritos vão trazer 3 itens. Olha que importantíssimo. A ociosidade é algo que pode nos levar a perder o gosto pela vida. Uma vida ociosa é uma vida sem utilidade.
E a palavra útil é uma palavra utilizada sobremaneira em toda a obra básica. A todo momento os Espíritos estão nos lembrando, o teu pensamento é útil, o que você sente é útil, o que você está falando é útil, o que você está fazendo é útil, porque se não tem utilidade é uma coisa ociosa, é uma coisa que não tem sentido. E a nossa vida, de uma forma geral, ela precisa ter sentido. Eu adoro essa palavra especialmente, porque sentido tem a ver com direção, eu dar um sentido para a minha vida, eu ter metas, eu ter sonhos, eu ter objetivos a serem alcançados. Mas o sentido também é do sentido, do sentimento. Porque é algo precioso que nós precisamos cultivar. Porque o próprio Cristo disse, se a gente ficar preso à letra nos mata. Porque nós, eu sempre falo, a gente não pode se tornar um erudito de espiritismo, um catedrático de espiritismo. Nós temos que sentir a boa nova, nós temos que sentir o Evangelho ao ponto dele ser tão motivador que eu seja essa pessoa viva na minha vida, que eu vibre a vida. E isso é contagiante. Mas como é contagiante também, muitas vezes, o horror de certas pessoas. Isso também contagia. A depressão e a tristeza também contagia se eu não me cuidar. Então nós estamos diante de uma escolha. Quem eu quero ser nessa existência? Uma pessoa vibrante, vívida, inteira, que estimula, que se automotiva, que supera. Eu quero ser essa pessoa ociosa. A ociosidade, ela vem de mansinho, mas às vezes ela se torna tão volumosa na vida que a vida perde o sentido. Primeiro item. Então, segundo item, os Espíritos vão dizer falta de fé. A falta de fé, que é especificamente nesse item, é saber que eu sou um espírito imortal e que o futuro me aguarda. Que futuro é esse? O futuro baseado no presente que eu estou construindo agora. Hoje, nesse instante, eu estou edificando na minha construção algo que vai me assegurar lá na frente. Não é uma perspectiva de estar olhando só lá na frente da doutrina, não. Não, é um agora. Então, esta fé inabalável, ela é construída de forma raciocinada. Porque eu preciso compreender essas leis que regem o universo. Então, hoje, muito curiosamente, uma amiga nos manda uma mensagem falando de espiritismo de esquerda e de direita, por causa dos movimentos políticos. Eu respondi, digo, meu Deus, o espiritismo estuda as leis do universo. Não é de esquerda nem de direita, não é de nada. O espiritismo fala de Deus. Fala que a vida continua, fala que nós precisamos melhorar interiormente, usar da nossa caridade para ter paciência com aqueles que pensam diferente de mim, inclusive na política. Mas não ser um amorfo, não ser alguém que não tem uma atitude, mas é uma atitude baseada em princípios morais. Então nós somos criaturas ainda muito falíveis e, portanto, nós somos partidários ainda. Nós estamos ali, porque às vezes nos convém, mas daqui a pouco a gente já muda para o outro, que ali já nos convém mais. Parece que ainda nós não temos uma linha mestra dentro de nós. Porque para nós, espíritas, a linha mestra é o Evangelho. É esse Evangelho que vai dizer do nosso comportamento no mundo, em relação a qualquer coisa, inclusive a política. Então a gente perde tempo em discussões sem ter aprofundado leitura e estudo naquilo que é de mais profundo que o Espiritismo nos oferece. Porque essa fé vem de um raciocínio muito elaborado. É preciso refletir muito. Nós estamos falando de leis que regem o universo, isso não é pouca coisa. As nossas inteligências não conseguem alcançar isso na acepção grandiosa que tem. Nós estamos falando de Deus não mais como aquele velhinho barbudo sentado na cadeira, que é um castigador, um ser perverso. Não é esse Deus. E nem é o Deus dos Espíritos. A gente está falando de um Deus do universo, de todos os universos que Ele já criou. E de um Deus que é
bom não é bonzinho, ele é bom. Bonzinho somos nós que entendemos assim mais ou menos o que é bondade. E Deus soberanamente justo, porque a cada um é dado segundo as suas obras. As leis divinas não vão tomar a medida do outro para aplicar a justiça em mim. A lei divina se aplica em mim de acordo com o que eu tenho feito. Então, o parâmetro sempre da aplicabilidade da lei sou eu mesmo. Entenderam? Eu sou esse parâmetro, dependendo do que eu tenho feito. Então, quando os Espíritos dizem que a falta de fé nos leva a perder o gosto pela vida, eles estão para lá de cobertos de razão. Porque ao refletir cada vez mais, eu vejo, meu Deus, que bênção que é a vida. Que maravilhoso eu ter passado por isso e por aquilo. Porque é por isso que nós estamos aqui hoje. Inclusive pelas dificuldades que nós vivenciamos. E eu particularmente sempre falo, se uma dificuldade não tivesse caído no nosso caminho, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. É muito dentro das probabilidades, seria quase impossível estar aqui, se uma coisa tivesse deixado de acontecer. Então vejamos que pelo processo da vivência do desafio, cada desafio nos dá um empurrão para frente. Para frente. Então, ociosidade e falta de fé, e o último é, eu gosto dessa palavra, saciedade. É aquela pessoa que tem muito de tudo. Porque quando uma pessoa tem muito, chega uma hora que ela já tem tudo do que ela quer, e a vida fica colorida, preto e branco. Preto e branco. E é isso que a gente vê. Tem um caso do Chico Xavier, onde ele conta de um homem que o procura. Ele tinha 2 filhos, um milionário paulistano. O primeiro filho morre embriagado num acidente de trânsito, em alta velocidade. Causa um acidente, gera prejuízos para uma outra família. E o segundo filho acontece a mesma coisa. Ele vai a Chico Xavier com um talão de cheque na mão e ordena o Chico, olha, você trate de escrever uma discografia de um dos meus 2 filhos. Eu estou aqui, eu pago o que você quiser. E Emmanuel, acompanhando tudo, benfeitor espiritual do Chico Xavier, diz a Chico Xavier, diga a ele, você foi o autor disso na sua vida. Porque você deu a mais para esses meninos. E diante de tudo o que necessitavam, além do que necessitavam, foram jovens que não tiveram o mínimo respeito pelos outros. Não tiveram o mínimo respeito pela vida. Causaram prejuízos aos outros. E você se vê no direito de vir aqui pedir uma mensagem. Esse homem baixa a cabeça e vai embora. Porque muitas vezes nós temos essa postura, essa ideia infantil de o meu filho não precisa passar pelo que eu passei. Mas, na verdade, as asperezas da vida fizeram nós nos tornarmos adultos melhores. Então, uma criança deve se frustrar com um não. É super saudável. Ou a vida vai dizer sim a todos os nossos caprichos? Desse portão ali para fora, a vida diz sim aos nossos caprichos? Não. A vida muitas vezes vai colocar limites ásperos, duros, com o objetivo do aprendizado. Então, quando tudo é demais, e como diz o ditado, que tudo que é demais é veneno, então essa saciedade, tudo que eu quero eu consigo, tudo que eu quero eu sou atendido, isso leva a um desgosto da vida, porque daí, que motivo eu vou ter que lutar? Pelo que estou lutando? Pelo que eu estou trabalhando? Então esse é o panorama inicial. E aí Kardec vai fazer inúmeras perguntas. Mas uma outra pergunta muito importante é a seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Nós temos o direito de tirar a nossa vida? Não temos. Esse direito só cabe a Deus. Quando nós nascemos, na nossa certidão de nascimento, na certidão de nascimento de cada um de nós está todos os dados. Desde o horário que nascemos, a localização do nascimento, a nossa parentela, a data, tudo.
E no verso tem um carimbo invisível com a nossa data de retorno. Algumas pessoas conseguem enxergar essa data de volta. Mais ou menos, porque ela pode ter uma elasticidade. Nós podemos desencarnar um pouquinho mais para frente, além do que nós estamos programados, mas tem pessoas que desencarnam antes, porque são descuidadas, inclusive, da alimentação. São descuidadas no trânsito, dirigindo de forma imprudente em alta velocidade. São descuidadas, muitas vezes, se envolvendo em determinadas atividades que a vida está em risco. Nós temos que preservar essa vida. E fato é que quando alguém nos arremessa alguma coisa, a primeira atitude nossa não é se proteger, se desviar. Se vem o cachorro atrás correndo de você, você vai sair correndo, você não quer ser mordido pelo cachorro. Porque há um instinto de conservação em nós. Há um instinto de sobrevivência. Há uma vontade de viver. Mas se eu acho que a vida é esse tempo curto, do berço até o túmulo, se eu acho que é só isso, se eu não tenho essa visão da pré-existência da alma e da sua existência depois da morte, ou seja, se eu sou uma pessoa materialista, eu vou dar cabo à minha vida, tranquilamente. Então, Allan Kardec vai dizer o que faz, né? Quais seriam os antídotos? Conhecimento das leis divinas. O conhecimento de mim como ser imortal, porque vejamos, na reencarnação, o nosso corpo ele é o processador das experiências, certo? Aonde que eu estou processando as minhas experiências, se não através do corpo físico, certo? Agora eu tiro a minha vida antes do tempo. Eu não tenho mais esse processador. Isso já gera uma infinidade de dificuldades. Isso é uma coisa tão difícil, porque se eu tenho um corpo físico que me ajuda a processar as experiências, é difícil ou não é difícil, meus irmãos? É difícil, né? Estar reencarnado já é uma experiência que nos exige. Mas estar fora do corpo de forma indevida é muito difícil. Se eu, por exemplo, se eu tenho 2 problemas estando encarnado, se eu tiro a minha vida, eu tenho uma infinidade a mais. Eu terei muitos mais problemas. Eu terei muito mais dificuldades, fora a sensação de decepção profunda. Porque eu vou me ver do outro lado pior do que eu estava aqui. Pior. Então, por pior, vamos pensar assim, tudo bem, o que seria a pior coisa hoje na minha vida? Podem pensar, rapidamente. A pior delas. Nada se compara. Se hoje você pensa assim, isso para mim é muito difícil, vamos colocar na potência N, que seria o infinito, mais difícil não estar no corpo resolvendo isso. Porque as coisas passam. Mesmo os nossos momentos felizes passam ou não passam? Ou a gente consegue congelar um momento feliz e ficar fazendo um replay ali? Não dá, né? Então o momento feliz passa, o momento triste passa, a frustração passa, a desencarnação, às vezes o luto de alguém que eu perco passa. Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele traz entrevistas de vários irmãos que desencarnaram de muitas maneiras, inclusive pelo suicídio. E cada caso ali é levado em conta individualmente. Mas há um caso em especial de uma mãe, onde o filho morre de forma natural e ela comete o suicídio achando que encontraria o filho. E isso só gerou mais distâncias entre os dois. Então, no Evangelho, no capítulo 5, onde Allan Kardec vai falar sobre bem-aventurados os aflitos, porque aflitos somos todos nós. Porque Jesus veio para nós, Jesus veio à Terra por causa dos doentes. E doentes somos todos. Se nós estamos nesse orbe, é porque coisa muito boa a gente não foi. A gente está tentando se tornar.
expressar as nossas potências na vida. Então, bem-aventurados os aflitos. E ali nós vamos ler esse capítulo 5. Por que sofremos? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque eu fiz por onde, a cada um segundo as suas obras. Não é obra do acaso, não é Deus que quis, não é por causa do pai, não é por causa da mãe, não é o ex-marido, não é o filho, não. Sou eu que estou construindo a minha vida. Eu sou o responsável por isso. E se hoje eu não estou muito feliz, é bom que cada um faça a sua autorreflexão. E o que precisa mudar, então, para ter uma vida com mais ânimo. E quando, neste capítulo 5, Kardec vai explorar o tema suicídio e loucura, ele diz que o espiritismo é um antídoto contra a loucura e o suicídio. Porque o espiritismo nos dá mais calma. Nos dá aquele tônus moral, nos dá aquele músculo no espírito. Tudo bem que a gente vá na nossa academia, faça o nosso exercício, e devemos cuidar muito bem desse corpo. Mas nós temos que robustecer o nosso espírito. Porque a vida é cheia de surpresas. Nós não sabemos se vamos ter um revés financeiro. Nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar sãos. Nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar com um filho encarnado. Ou alguém sabe? Eu não sei. Eu também sou mãe, eu também trabalho. Nós não sabemos de nada do amanhã. Mas a única coisa que nós podemos ter certeza é que, independente de eu estar na carne ou não, ou qualquer um ao meu lado, a vida segue. A vida segue. Então, quando nós compreendemos que nós somos os construtores da nossa obra, quando nós compreendemos que as leis de progresso, sociedade, destruição, conservação, são leis naturais e que nos protegem. Porque se muitas vezes os desafios nos visitam, é porque as leis divinas estão agindo na minha vida para que eu volte para o caminho. E tudo é uma questão só de tempo. Então Allan Kardec diz, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento dessa vida espiritual. Tem gente que diz, mas nenhum morto voltou para falar, já estão voltando a tempo. Já estão voltando a tempo. Logo, a ciência vai comprovar a reencarnação, daí vai ser um fato assim, que não tem como mais debater, porque é fato. Não tem o menor sentido, a menor lógica, nós olharmos para a diversidade humana e vermos por que um nasce aleijado, por que o outro nasce cego, por que o outro nasce lá na África na pobreza e o outro nasce na opulência, o outro é o prêmio Nobel de Física. Essa disparidade, Deus é justo se a gente tiver uma vida só? Não faz o menor sentido. Porque nós precisamos ter múltiplas existências para que nós possamos desenvolver essas características divinas. Nós precisamos de tempo, e de muito tempo, para se tornar aquela criatura sem arestas, para se tornar aquela pedra. Eu encontrei a minha pedra, está lá no meu jardim. Eu frequentei um lugar, frequento um lugar de rios maravilhosos. Eu sempre, puxa, um dia eu vou encontrar uma pedra totalmente redonda. Eu achei a pedra. Quando eu peguei aquela pedra redonda, parece uma bola mesmo. Quanto tempo eu fiquei pensando, essa pedra deve ter rolado? Quantos milhares de anos? Que tamanho foi essa pedra no seu princípio? Que pontas ela teve? E quantas outras pedras tiveram que se chocar nela, para que ela se tornasse aquela esfera perfeita, uma pedra, obra da natureza. Se Deus permite a uma pedra alcançar um formato belo e perfeito, o que Ele não faz conosco? O que nós estamos burilando dentro de nós de vida em vida? O que nós estamos burilando na nossa intimidade para que se expresse no mundo o nosso bem e o nosso amor? Que perspectiva maravilhosa é saber que
Estou passando por essa existência e no momento adequado, que vai ser aquele momento de fechamento de ciclo, eu vou olhar e vou dizer, meu Deus, muito obrigada. Mas agora eu renuncio a tudo que eu vivi nessa vida. Porque nada do que eu tive nessa vida verdadeiramente me pertenceu. A não ser tudo aquilo que eu construí dentro de mim. E poder sair de uma vida exitosamente, que presente! Essa é a nossa tarefa. Nós viemos para sair dessa existência bem melhores do que quando chegamos. E às vezes é preciso ter um pouquinho só de paciência. Às vezes é preciso só ter um pouquinho de calma. E Chico e Valdo Vieira escreveram um livro que chama Vida Escreve, que é maravilhoso. Esse livro ele é cheio de causos, segundo os mineiros. E esse causo fala assim, o livro é apenas por 5 dias. Ele era um grande empresário brasileiro, no ano de 1914, Primeira Guerra Mundial, onde se instalava no Brasil uma das maiores crises financeiras do nosso país, e qualquer semelhança não é uma coincidência. Quem sabe aqueles de 1914 estão hoje aqui, falam de nós, vivendo a mesma crise, talvez para aprender a lição que não aprendemos ainda. Mas Teodoro Francisco era esse empresário bem-sucedido, que se via naquela crise na iminência de uma falência. Verdade esse caso. Então vinham os cobradores com as suas notas promissórias e esse homem se via sem dinheiro e totalmente sendo chacotado pela sociedade e burguesia da época. Situação difícil para uma pessoa que viveu sempre na alta sociedade. Frequentava a igreja por conveniência, não tinha a menor ligação com os valores espirituais. E ele, num momento assim muito difícil daquelas cobranças, tranca-se no seu escritório, pega um revólver e descarta uma bala na sua cabeça. Desencarna Teodoro Francisco, mas desperta do outro lado. E passam-se 30 anos para que ele tenha uma oportunidade. Vejamos, cada situação dessa é medida segundo a história de cada um. Nós não podemos dizer assim, todo suicida vai viver isso na sua desencarnação. Cada situação é vista. Mas fato é que o processo pós-morte do suicídio é terrível. É muito difícil. Então aquele momento de dificuldade financeira leva Teodoro Francisco ao seu suicídio. Ele vive e ele paga e ele experimenta tudo que ele vai ter que experimentar. Então, em 30 anos no plano espiritual, é concedido a ele uma volta à Terra, para ver como estão os seus familiares. Veja que Deus é bom e justo. A misericórdia divina cobre realmente as nossas sandices. Chega ele na empresa e vê o seu quadro na sala da presidência, da diretoria. Uma homenagem a ele. Vê os filhos adultos, homens feitos, a empresa mais próspera do que nunca, os netos já envolvidos nos afazeres da empresa, administrativos, e ele pergunta ao mentor espiritual que o acompanha, o que aconteceu? Até então não tinha sido revelado a ele esse importante trecho da história. E o benfeitor fala a ele, 5 dias depois do seu suicídio, a crise econômica no Brasil mudou totalmente. 5 dias. Por 5 dias. E o benfeitor complementa, ele diz, a bondade de Deus nunca falha. O que falha é a nossa paciência. A bondade de Deus nunca falha, o que falha é a nossa perseverança. A bondade de Deus nunca falha, o que falha é a nossa esperança. E às vezes nós estamos por um fio, por um segundo, por um minuto, e a gente deixa a oportunidade escapar. Às vezes é um mês, mas às vezes também podem ser anos. Mas o que significa esse tempo do relógio comparado à eternidade a qual nós estamos destinados? O que é um ano? O que são 30 anos comparados à vida que nos aguarda? Porque o melhor não aconteceu
aconteceu ainda para nós. O melhor sempre está à frente. É como se o melhor nos aguardasse. Mas desde que a gente viva bem o momento presente, desde que a gente faça valer cada dia, porque acordar de manhã, abrir os olhos nesse corpo, já é para começar o dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu despertei. Obrigado, meu Deus, por essa xicrinha de café na minha mesa. Obrigado porque eu tenho essa cama, eu tenho uma aguinha quente num chuveiro. Eu tenho braços, eu tenho mãos. E mesmo que eu esteja desprovido de algumas áreas móveis do corpo, que a imobilidade me tome, que a doença me chegue, que o revés me visite, mesmo assim, vamos dar mais um passo. Meu convite para vocês é: vamos dar mais um passo. Por hoje. E amanhã, quando nós acordarmos, vamos pensar de novo isso. Hoje, mais um passo. E se nós não conseguirmos dar conta sozinhos, tem tantos profissionais. Às vezes é um medicamento que a gente precisa. E vamos tomar desse medicamento sim. Sem achar que tomar o remédio é ruim. Tiremos da nossa cabeça que o psiquiatra trata os loucos, porque loucos somos todos. Porque afinal de contas, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, nós temos os nossos desvarios, que a gente não se envergonhe de buscar um psiquiatra caso precise. Que a gente não tema de visitar o terapeuta no seu consultório, porque ele vai nos ajudar. Que a gente não tenha vergonha de vir ao centro espírita e peça um diálogo fraterno, um passe. Que a gente visite um amigo e chore nesse ombro amigo. Mas que a gente esgote todos os recursos. E mesmo esgotando, ainda assim, Deus não falha conosco. Rô, só gostaria de colocar uma coisa. A questão do suicídio, tá? Nós estamos vendo pessoas hoje se suicidando por causa do celular. Porque eu penso o seguinte: que um ladrão que tem nada a perder, com uma arma na mão, você não vai entregar o celular, vai querer reagir com a perda do celular. Estão morrendo muitos. Outra coisa, tem um site que está divulgando, diminuiu um pouco aqui no Brasil, se chama Memo, que as crianças inclusive estão se suicidando. O último agora foi uma criança de 9 anos que se enforcou vendo essa porcaria desse site. Tá? Então eu penso, eu sei que eu tenho isso de problema na minha casa, a questão de dar muita liberdade para as crianças ficarem na internet horas e horas e não verificar o que eles estão assistindo ou estão compartilhando. Né? Tá? Tem que verificar muito isso aí. Porque, alarmante. E quem está divulgando esses problemas com as crianças são aqueles que têm poder aquisitivo. Então, os espíritos acertaram. Então, para que a gente conclua a nossa ideia, calma e resignação. Né? A calma é aurida sempre num coração que já tem conhecimento dessa verdade jacente. E a resignação é o conhecimento das leis. Considerar a vida terrestre como se fosse um dia diante da eternidade. Devemos pensar que nossas provas são nossas próprias escolhas. E quanto mais resignados nós formos, mais compensados seremos. E quando todos assim tiverem assimilado tais conhecimentos, o suicídio não mais existirá na Terra, porque o melhor ainda está por vir. Agradecemos o convite da casa, sempre tão querido, a presença e a paciência de todos. Muito obrigada.